Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o Diário da Crise. Hoje, dia 10/12/2021, a gente tem a grande honra e satisfação de estar recebendo aqui o grande André Roncaglia, que está fazendo uma discussão profunda, tanto nas redes sociais, mas também debatendo, organizando o livro, ou seja, fazendo um debate profundo, tanto no mundo acadêmico quanto fora do mundo acadêmico, mostrando a questão do desenvolvimento econômico, dos limites da teoria econômica convencional atual. E a gente trouxe o André hoje para falar sobre o livro dele que ele organizou junto com o Nelson Barbosa, né? Biden Econômico nos Trópicos. Então, um livro. Eu vou até compartilhar. Boa noite, André. Dá uma Boa boa noite para a noite, gente boa quando eu noite. compartilho aqui, André, o Boa livro. noite, meu querido Eduardo Costa Pinto, Dudu, Edu, eu chamo de todos os nomes, tem uns 5 nomes, pelo menos. Uma grande satisfação estar aqui. Agora eu estou na posição mais confortável de não ter que tocar o programa. Vamos ver, é uma mudança, né? Porque eu sempre te levo lá no meu canal e você lá é o convidado de honra. Então, estou aqui muito feliz de estar aqui com você nesse programa que eu adoro. Um abraço e uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. Esse André, já estavam há muito tempo falando. Traz o André para o diário, traz o André para o diário. Você tem alguma coisa com o André? Imagina, André, que eu não trazia. Pessoal, o André, na sexta-feira, é um horário complicado. Já estou há um tempo tentando trazer o André e a gente conseguiu nesse final de ano. E eu estou aqui novamente trazendo a discussão do livro, que o André é um dos organizadores, mas a gente vai discutir o livro. E mais do que isso, então a gente vai discutir, além do capítulo 1 e o 3, que são do André, a gente vai discutir outros elementos para pensar a economia brasileira e debater, e também falar um pouco do que você tem feito no seu canal, André, que é fundamental no contraponto à visão liberal, tacanha, como boa parte tem sido realizado no Brasil. Então, assim, a gente, antes de começar, André, a gente faz aqui um movimento que é dar um... Deixa eu parar de compartilhar. É dar uma boa noite com o pessoal que está chegando, tá? A gente tem gente aqui do Iapoca, é o Chuí, o Fábio, dando boa noite aqui para a gente. A Ana Paula, que é lá de Curitiba, né? Tá sempre lá. A Tony de São Paulo. A gente tem aqui, o pessoal que está aqui também está no canal do André. Gente de todos os locais. Ó, adorou, André, os reacts com O relação ao pessoal tema. gosta de briga, né? O pessoal gosta de um fight, André. O pessoal gosta de um fight. O Jean Souza também mandando boa noite. Ó, que maravilha esse encontro. O Edivaldo também. Pô, André, ó, eu fui, tomei um banhozinho, ajeitei o cabelo, passei um Não, perfume você para te tá nos receber, trinques, tá? que isso? Não, e só dizer que é verdade, você já tinha me chamado antes, só que para mim, enquanto eu filho pequeno, tudo final, sexta-feira à noite é sempre desafiador, mas aí hoje a gente conseguiu fazer dar certo para fechar o ano bem, né? Também a gente ter agora um final de ano. Eu não queria terminar esse ano sem vir aqui participar desse programa fantástico que eu adoro. Então, abraço a todo mundo que está aqui nos acompanhando, vocês sempre nos dão muito carinho, muita atenção. André, enquanto o pessoal está aqui, a gente chegando e está chegando, né? Então a gente vai passando por isso. A gente tem aqui. Eu queria começar, André, né? É, te perguntando assim, como você e o Nelson, como vocês pensaram na formulação desse livro? E depois a gente vai fazer discussão especificamente do Plano Biden, da discussão brasileira, mas de onde surgiu a ideia de estruturar esse livro, né? É um livro, acho que 17 capítulos, se não falha a memória, 18. É um livro formado por vários autores e que faz uma discussão profunda a partir do debate, né, do Plano Biden e jogando luz com a discussão de economia brasileira. A gente vai detalhar isso passo a passo, mas eu queria Claro. primeiro, de onde surgiu essa ideia, André? Então, eu vou começar, parece que eu vou fazer propaganda, e é mesmo, mas tudo começou com esse livro aqui, né? Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com nosso querido amigo Paulo Gala, e quando a gente lançou esse livro, o Nelson Barbosa nos convidou para ir apresentar o livro lá no IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Economia, lá da FGV. Então a gente foi lá onde tem grandes nomes da ortodoxia e também tem um pessoal que é mais heterodoxo e tal.
E a gente foi lá apresentar, e depois do debate foi muito interessante, assim, porque o debate ele acabou ocorrendo sobre coisas mais conjunturais, era o início da pandemia, né? A gente lançou em junho, mais ou menos, do ano passado, abril, maio do ano passado. A data é meio confusa, porque como a gente fez tudo sozinho, né, a gente não teve editora, não teve nada, a gente fez a campanha de financiamento e depois tocou toda a distribuição, tudo sozinho. Um grande abraço para o meu amigo Antônio Carlos Castro, Tonhão, que sempre acompanha você aqui, Dudu, é um grande fã aqui desse programa e é um amigo meu de colégio, que nos ajudou muito. Um abraço, Tonhão. Fez toda a operação do livro, assim, um grande abraço para ele. E aí a gente foi apresentar e o Nelson já vinha falando com a gente de, olha, vocês fazem um trabalho muito legal de trazer esse debate que já ocorre lá fora e a gente precisa começar a trazer isso com mais força. E essa ideia meio que ficou ali e tal. Depois, no início desse ano, ele chegou para mim, falou de novo que a gente tinha que tocar isso, e mais ou menos em abril eu falei, não, beleza, então vamos fazer. Né? A gente conversou com a editora topou, e aí eu e ele, a gente começou a entrar em contato com 22 autores, e a gente deu a tarefa de eles escreverem um capítulo simples sobre uma parte do Biden, né, do plano Biden, ou aquilo que eles dominavam, e eles tinham cerca de 30 dias para escrever um capítulo, e a gente deu só aí cerca de, se eu não me engano, 5.000 palavras, 4.000 palavras, que não é nada, né, se você quer escrever um capítulo de um tema profundo. Então, além de muita inimizade e antipatia que eu gerei com eles, quando eu dei esse limite tão pequenininho, todos, sem exceção, entregaram no prazo, foi impressionante, em 45 dias a gente tinha um livro pronto, com revisão, Caramba. Tudo. E aí a gente então entregou, a própria FGV ficou meio chocada, assim, porque ela falou, acho que a gente nunca publicou um livro tão rápido. Então saiu em formato e-book, que é uma reclamação constante, né? Mas a gente vai ter agora a versão impressa saindo possivelmente aí final de janeiro, início de fevereiro, tá? Porque é curioso, né? As pessoas querem ter livro, eu também, assim, eu vou te dizer, eu adoro livro digital, tenho sempre, principalmente para viajar, excelente, mas eu não consigo abrir mão do livro físico. Bom, André, e aí é interessante, né, como a trajetória e os livros saem dessa forma, como saiu tão rápido e com gente muito boa dessa discussão. Mas antes de a gente entrar nos capítulos, eu queria que você nos apresentasse, para quem não está assistindo agora e que vai assistir depois, as linhas gerais do que é o plano Biden. E depois a gente vai discutir o que é que significa de ruptura. Mas, no primeiro momento, eu queria te ouvir, porque não necessariamente todo mundo tem claro o que é o plano Biden, né, e o que é que isso significou na trajetória de política econômica dos Estados Unidos. Né? Eu acho que eu queria te ouvir as linhas mestras do plano Biden e o que é que isso significou em termos de política fiscal, sobretudo, monetária e política distributiva, na verdade, ainda desse plano enquanto intencionalidade. Sim. Então, continuando a história, na verdade, quando saiu o plano Biden e quando Biden ganhou a eleição e ele iniciou esse processo, agora esse ano, de fazer uma mudança estrutural, né, a transição verde na economia norte-americana, foi aí então que a gente teve essa ideia de justamente perguntar para os autores. Né? A gente chegou para todo mundo e falou assim, dá para fazer aqui? Se der, quanto custa? Quais são os limites? Quais são os problemas? Então a ideia do Bidenomics, né, que é esse conjunto de políticas econômicas, ele pode navegar aqui pelo Atlântico e chegar até aqui, só que mediado pelas nossas particularidades institucionais, pelas nossas restrições de política econômica, pelas restrições que nós temos por sermos uma economia periférica, subordinada, dependente, cada vez mais, né, dependente, infelizmente. E então a proposta era essa. Tá? O que é o Bidenomics? Por que a gente decidiu, inclusive, deixar o nome Bidenomics? Porque ele é a culminância de um processo que já vem ocorrendo há muito tempo, na verdade, tem quase mais de 15 anos que esse processo vem florescendo em vários países, que é a tentativa de retomar o poder do Estado, induzindo o desenvolvimento e direcionando o desenvolvimento dos países desenvolvidos. Tá? Mesmo no contexto do neoliberalismo avançando, já existiam iniciativas muito claras em vários países da Europa, nos Estados Unidos, nesse sentido. Na década dos 2010, esse processo se acelera, principalmente no contexto da crise europeia, né, na esteira ali da crise de 2008.
Então, o Biden ele acaba, por ser o país central em termos econômicos, cada vez menos, né, com a ascensão chinesa, mas por ser um país central na economia, por emitir a moeda de reserva internacional, e ele reuniu ali um conjunto de pilares que nós entendemos serem uma manifestação clara de uma mudança, né, nesse zeitgeist, né, nesse espírito do tempo, sobre como pensar o processo de desenvolvimento das economias. Primeiro ponto, primeiro pilar do Bidenomics é exatamente o resgate, o ressurgimento do Estado como vamos dizer, um mecanismo de planejamento, indução e direcionamento da economia. Então, essa restauração do Estado como um elemento importante no domínio econômico é claramente exposto no plano para tentar resgatar a economia norte-americana, em vez da eficiência e a lucratividade, que foi o padrão até aqui a pandemia, dos anos 80 até aqui mais ou menos, resgatar a resiliência, a estabilidade e a capacidade de resposta a diferentes situações, a diferentes crises. E a pandemia, ela oportuniza isso de maneira muito clara, né? O segundo pilar tem a ver com a política industrial, ou seja, você retomar a atividade coordenada entre mercado e Estado, tendo o Estado ali com uma capacidade de planejamento, de direcionamento, de fazer uma tessitura das diferentes iniciativas privadas em consonância com aquilo que o Estado já faz muito bem, que é a parte de pesquisa básica, a parte de infraestrutura, direcionando isso para o terceiro pilar, que é a transição verde. Então, a transição verde ela é muito importante porque é exatamente o que a gente chama em economia da ancoragem externa. Ou seja, quando você vai tentar mobilizar a economia política para fazer uma mudança estrutural, você vai ter perdedores e ganhadores nessa trajetória. Tem gente que antes ganhava dinheiro com carvão, não vai poder mais ganhar. Tem gente que ganhava dinheiro com petróleo, vai ganhar menos. Então você tem que organizar e, obviamente, essas pessoas não vão abrir mão da sua posição, não vão abrir mão dos seus recursos, vão usar tudo o que puderem para bloquear esse avanço, porque elas já sabem, obviamente, já estão especializadas naquelas atividades, então elas vão tentar bloquear. Então, nesse sentido, a transição verde ancora. Você chega para a sociedade e fala assim, ó, não sou eu, tem um problema externo, é a mudança climática. E aí o Biden adicionou um elemento que na história americana é muito importante, que é a ancoragem da política externa. A China está avançando. Começa com o Trump, né? Essa ancoragem externa vem muito forte com o Trump, só que com uma agenda protecionista, uma agenda de fechar a economia, muito ainda apoiada em setores sujos, né? Setores muito poluentes. E não teve o resultado esperado nos 4 anos que ele prometeu. Então esse é o terceiro pilar, é a transição verde. Então fazer toda uma mudança de infraestrutura nas cidades, toda a parte de transporte, a parte de energia, tudo que diz respeito, por exemplo, à organização, né, urbana. A gente tem problemas de gênero e de raça ali, pessoas, principalmente as pessoas negras, moram em cidades menos arborizadas, em bairros menos arborizados, com menos acesso à infraestrutura, saneamento, então acesso à água, tudo isso acaba entrando nessa lógica da transição verde, que vai criar empregos, vai destruir outros e assim por diante. E o quarto pilar, que tem a ver com o aspecto de distribuição. Então o plano Biden vem com uma característica muito forte de usar a política fiscal de uma forma keynesiana, né? Então tem esse ressurgimento keynesiano, que é gastar agora para tributar depois, né? O spend and then tax. Então você vai pegar todo o poder de emissão que o Estado tem de moeda, né? E aí a gente pode entrar nisso, porque toca, né, em certos pontos das finanças funcionais, que conversa com a MMT. Então ele vai utilizar esse mecanismo para enriquecer a infraestrutura utilizada pela população e vai pagar, entre aspas, por isso ao longo dos anos, e depois a gente pode explorar o entre aspas, que é muito importante. Ele vai pagar por isso ao longo dos anos por meio de uma tributação maior, tanto sobre os ricos, né, cada vez mais ricos lá nos Estados Unidos, a parte de cima da distribuição, quanto também sobre as grandes corporações. E daí o esforço do Biden, no plano internacional, de tentar tributar as corporações que tentam fugir da tributação indo para paraísos fiscais. Então, esses 4 pilares montam aquilo que a gente entende por Bidenomics, né, e foi a base do que a gente usou para poder pensar o caso brasileiro. Não, muito interessante, André, e acho que
talvez seja interessante, aí a gente vai conversando aqui, explorar alguns desses pontos. São 4 grandes eixos, como você bem ressaltou, que é um retorno keynesiano, inclusive no sentido de curto prazo, mas também no sentido keynesiano de longo prazo, pensando mudança estrutural e a questão distributiva, se você pensar. E, além de tudo, a questão da transição energética e a questão da economia do bem-estar verde. E aí, já que você deu o gancho, a gente já pode talvez começar por essa discussão. A questão que acho que é um ponto fundamental que você trouxe é o seguinte, e para deixar isso claro e explicar isso que você faz como ninguém, com mais clareza para as pessoas. Como é possível, né, você, no momento desse, de desaceleração ou de problemas ou de necessidade de financiamento do investimento, você aumentar o endividamento agora e tributar no futuro? Explica isso para a gente, que isso tem toda a discussão, como você já aventou na questão do MMT e todo o debate sobre, inclusive, política fiscal. Quais são os limites ou não da discussão da política fiscal, né, e do papel da emissão monetária nesse processo do financiamento? E também da questão do déficit público. Acho que esse é um elemento fundamental de um debate muito marcante atual, porque isso está no debate da teoria econômica mainstream e heterodoxa nos Estados Unidos, no Brasil, e isso é fundamental para pensar o financiamento do investimento. Bom, eu acho que é importante a gente começar o seguinte: país que tem moeda sua, emitida pelo Estado, gravado ali na nota, né, a assinatura do presidente do Banco Central, a assinatura do ministro da Fazenda, agora da Economia, esse é um país que controla a sua moeda soberanamente. Tem níveis de soberania porque existe no plano internacional uma relação entre moedas. Então, evidentemente, o Brasil é menos soberano monetariamente do que os Estados Unidos, porém a gente tem um nível razoável de soberania. No caso dos Estados Unidos, eles têm a moeda de reserva internacional. Então, para dar uma cutucada no pessoal do Bitcoin, que acha que escassez define o valor da moeda, a Libra é mais cara que o dólar, e mesmo assim não é uma moeda tão forte quanto o dólar. Ela é mais escassa, mas ela não é mais forte porque o dólar é aceito em qualquer lugar do planeta e a Libra não. Então, o dólar ele é aceito como moeda de transações internacionais, como transações financeiras, e ele é a moeda de reserva internacional. Quando o mundo olha para o futuro e fala, não sei o que vai acontecer, ele corre para o ativo mais líquido, que é o dólar. Tá? André, só um comentáriozinho, que não é só o pessoal do Bitcoin, não. Ainda tem muita gente na discussão no campo da economia que não entendeu ainda o padrão dólar flexível, né? E que não está associado ao valor da moeda em relação às outras, mas sim o poder do dólar de circulação internacional, de reserva de valor internacional. Só para reforçar o que você falou, porque vai além da discussão do pessoal do Bitcoin. E não, isso eu estou falando do Bitcoin porque esse pessoal fica achando que a moeda tem esse poder intrínseco e tal, e enfim, é uma visão bastante estreita, né, do que é moeda. Então, um governo que tem essa capacidade, ele gasta antes porque ele pode gastar. Simples assim. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso, mas ele pega, aperta um botão e deposita o dinheiro. Por exemplo, eu sou funcionário do Estado brasileiro, sou funcionário, sou servidor público federal. Então, quando dá lá dia 1º do mês, o governo aperta um botão e é acreditado na minha conta o meu salário. E ele faz isso com todos os servidores, com todos aqueles que ele deve alguma coisa, ele aperta um botão e esse dinheiro sai da conta do Tesouro Nacional e vai para a conta das pessoas nos bancos. É assim, é criado o dinheiro e ao longo do ano ele tem que então recolher na forma de tributação esse dinheiro para que ele possa respeitar as regras fiscais de equilíbrio. E essas regras fiscais são decisões políticas. Você pode chegar lá no Congresso e falar, não, esse ano nós vamos ter tantos trilhões, tantos bilhões de déficit. Os Estados Unidos fazem isso há 40 anos, né, pelo menos. Eles têm déficits todos os anos, com exceção de 2 ou 3 anos ali no governo Clinton, e vocês não veem ninguém surtando, falando alguma coisa, porque ter déficit não é problema. O que é o problema é saber se esse déficit está gerando uma dívida e se esta dívida vai gerar algum tipo de desconfiança. Então os mercados vão olhar e falar assim, por que eu vou pegar uma dívida dos Estados Unidos? Não quero, vou correr para Bitcoin. Sabe, não faz sentido porque o dinheiro que vem dos Estados Unidos é o dinheiro aceito o mundo afora, então os Estados Unidos não vão quebrar. Na pior das hipóteses, eles vão imprimir dinheiro loucamente. E aí você vai ter dinheiro,
enquanto as pessoas que não tinham dívida não vão ter dinheiro. Ele vai valer menos, mas você vai ter dinheiro, as outras pessoas não vão ter. Mas, enfim, isso é sempre, né, o limite da razão aí do problema que, em geral, o pessoal vê, que é o penhasco hiperinflacionário e tal, que é uma fixação monetarista que vem desde lá dos anos 60, né? O Friedman sempre falava, passou dos 10%, a inflação vai explodir para 3 milhões, né, por cento, e nunca ocorreu. Nem no caso brasileiro isso ocorreu, porque a gente teve uma inflação estável, alta por muito tempo, porque tem mecanismos de amortecimento, mas para não aprofundar demais aqui nisso. Então o governo gasta porque ele pode, e depois ele recolhe e vai fazendo esse equilíbrio ao longo do tempo. Então não tem absolutamente nenhum impedimento do ponto de vista das finanças públicas, do próprio organismo monetário, que impeça o governo de gastar agora e tributar depois. A grande questão é, primeiro, se ele vai passar isso no Congresso, porque, em geral, democracias, né, precisam ter a aprovação de Congresso para passar um plano desse. Então, essa é a briga do Biden agora. Segundo, ele tem que ver se o sistema de gestão da dívida pública vai assimilar isso adequadamente. O que significa isso? Você chega no mercado, apresenta os seus títulos. Se eles tiverem demanda, a taxa de juros cai. Tá? A relação é inversa, confia em mim nisso. Tá? Se eles demandam a dívida, a taxa de juros cai porque mostra que tem muito desejo por essa dívida, então o pessoal aceita uma taxa de juros pequena. E como que a gente vê isso? Na chamada estrutura a termo da taxa de juros. O que é? Você tem vários contratos que vão desde contratos que vencem um dia, contratos vencem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos. O Peru lançou recentemente um contrato que vence daqui 100 anos. E teve demanda e foi a taxa de juros mais baixa que a brasileira na época, para você ter uma ideia, Dudu. Então... Caramba, isso não sabia não, interessantíssimo. Você vai jogando de títulos mais extensos e toda a preocupação é saber que se conforme o tempo passa, os títulos de maturidade mais longa, se eles vão incorporar mais risco. Então, se eles incorporarem mais risco, ninguém quer esse título, o pessoal vende esse título e eles estão dizendo para o governo, olha, para eu pegar um título teu mais longo, eu quero uma taxa de retorno maior. Para eu pegar um título mais longo, eu vou querer uma taxa de juros menor, porque eu confio em você. Então, a gestão desta confiança é exatamente o que determina o sucesso dessa política. Daí vem um aspecto pouco falado do plano, que tem a ver com a credibilidade do Estado, tem a ver com o grau de legitimidade que o Estado tem em tocar um plano assim. E aí eu termino, Dudu, dizendo o seguinte, quando o governo norte-americano imprimiu cerca de 6 ou 7 trilhões de dólares para salvar os bancos ao longo desses últimos 12 anos, não teve nenhum problema de credibilidade, teve. Ninguém viu inflação explodindo, não viu nada. Por quê? Porque quem comanda lá os commanding heights, né, a cúspide do poder, como diria o nosso querido professor Beluso, olhou para isso e falou, óbvio, cara pálida, tá me ajudando, tô protegendo os ativos de toda a sociedade brasileira. Então pode imprimir dinheiro, balanço do Banco Central, que emite dinheiro, crescendo loucamente. E ninguém falando, mas vai explodir a inflação. Ao contrário, os Estados Unidos tinham dificuldade de gerar inflação. Gerava inflação de ativos, mas isso não gerava inflação na economia como um todo, porque o dinheiro não caía na mão do povo para comprar as coisas. Tá? O problema veio, e aqui é a questão, quando o governo chegou e falou assim, não vou agora dar dinheiro para os bancos, vou continuar lá, tem o Banco Central autônomo, ele vai continuar dando dinheiro para os bancos, né? Até recentemente agora que eles falaram que vão parar de dar, tá, gente? Não é que eles estão recolhendo dinheiro, eles vão parar de dar dinheiro para bancos, para quem tem hipoteca e tal. Aí o Biden falou, André, eu sei que explica aí essa história de parar de dar no sentido do instrumento utilizado, porque senão o pessoal incorpora a ideia de que o Banco Central está dando dinheiro, mas como é que ele injeta esse dinheiro no sistema? Só para quem está nos escutando. Ele chega, pega um ativo, eu sempre brinco assim, um ativo que se o banco for vender, ele não vai conseguir vender para ninguém, para poder pegar dinheiro, né? Então ele está pegando um ativo que vence daqui 2, 3 anos, ele quer o dinheiro hoje. Então ninguém vai comprar aquele ativo, porque aquele ativo não tem nem valor, às vezes, no mercado, ou tem um valor muito mais baixo do que ele precisa. Então ele vende isso para o Banco Central. O Banco Central pega o dinheiro, dá o dinheiro para o banco e pega a hipoteca, por exemplo, ou algum ativo que foi emitido em cima de uma hipoteca. Lembra lá da crise de 2008? Tinha um monte de ativo derivativo em cima de hipotecas, né, imobiliárias e tal. Então o Banco Central pega isso e coloca no seu balanço e vai digerindo isso ao longo do tempo. Ele dá o dinheiro lá para o banco, fica com o ativo com ele. E aí, às vezes, ele espera o ativo vencer
esse ativo vence e fica por essas mesmo, ou ele devolve o ativo quando o banco tiver o dinheiro para poder, né, resgatar esse dinheiro de volta. O que eles estão fazendo agora é diminuir o ritmo aí de cerca de 80 bilhões por mês que o Banco Central americano vinha fazendo. Então, todo mês jogava aí, varia, né, os números a depender do grau de necessidade do sistema bancário, mas variaria ali entre 50, 100 bilhões de dólares por mês que o Banco Central fazia essas operações chamada de quantitative easing, né, esse relaxamento monetário. E agora, por conta das pressões inflacionárias de custo, que não tem essencialmente nada a ver com demanda, apesar de ter alguma pressãozinha ali de resgate, mas muito pequena perto das pressões de custo, o Banco Central americano falou que agora vai diminuir esse ritmo, né, vai começar a diminuir o ritmo de compra desses ativos, ou seja, vai diminuir o nível a rapidez com que ele injeta dinheiro na economia. E aí só essa redução da injeção, em tese, deveria, vamos dizer, coordenar um pouco melhor as expectativas. Então os agentes econômicos vão dizer, como o Banco Central está injetando menos dinheiro na economia, então eu vou começar a fazer expectativas inflacionárias um pouco mais baixa ao longo do tempo. E a tendência, pelo menos a expectativa é que ele consiga fazer isso. Mas voltando ao ponto da política fiscal, o Biden então chega e diz, eu agora vou injetar dinheiro na economia, só que eu vou injetar dinheiro na economia por baixo. Eu estava injetando dinheiro por cima, né, pela política monetária, em cima dos ricos, daqueles que detêm riqueza. André, acho que é um ponto importante ressaltar, é que, por exemplo, se você faz esse tipo de política monetária, acaba, como o preço dos ativos ficam altos, acaba reforçando o poder de quem já tem ativos financeiros, ou seja, os mais ricos. Exatamente. Então, o outra perna, que é essa que você vai falar agora, para tentar trazer uma questão distributiva e injetar por baixo. Mas segue, André, só para reforçar esse ponto. Então, aí eles estavam dando dinheiro por cima, enriquecendo os ativos, protegendo a riqueza. Aí o Biden falou, não, eu quero frisar isso, que é o mesmo dinheiro, só que um entra pelo Banco Central e esse agora vai entrar pelo Tesouro norte-americano. Mas é o mesmo dólar. E isso é importante, porque uma é a política monetária e a outra é a política fiscal. E aí o Tesouro americano vai começar agora a injetar dinheiro por meio de transferência para as famílias, que é um aspecto importante de economia dos cuidados, de proteger, né, as minorias, de proteger principalmente as mulheres, mães solteiras que têm que, né, levar o filho para a creche, que têm que levar a criança para a escola. Então a ideia qual que é? Começar a injetar dinheiro na economia por meio de infraestrutura, seja ela física, portos, viadutos, meios de transporte, urbanização, acesso à energia elétrica, agora, né, energia limpa, mas também infraestrutura que eles chamam de infraestrutura humana ou infraestrutura social, que é você enriquecer a parte dos serviços básicos a que tem acesso a população, que precisaria ter acesso à população mais carente nos Estados Unidos. Latinos, os negros e principalmente as mulheres, que são sistematicamente subfinanciados ou subprovidos desses bens. O problema é que quando ele decidiu fazer a política fiscal, e ele falou assim, eu não vou usar o dinheiro do sistema financeiro, os bancos ficaram irritados, né? Os agentes financeiros ficaram muito incomodados. Eles até tentaram forçar no plano que o Biden fizesse financiamento privado. E o Biden rejeitou essa ideia. Então aqui a gente tem gastos pesados na parte de infraestrutura de ciência e tecnologia, na parte de competitividade da economia norte-americana, na área de semicondutores, na área de energia limpa, na área de baterias, em tudo que você entende por fronteira tecnológica verde. Os Estados Unidos estão fazendo um esforço coordenado junto de todos os seus institutos de pesquisa, de inovação, com empresas privadas, para poder avançar essa agenda com dinheiro público pesado. Só o setor de semicondutores vai receber aí cerca de 52, 55 bilhões de dólares para poder fazer frente à concorrência chinesa nessa área. E a taiwanesa também, né? Chinesa considerando já Taiwan. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Vê se é isso mesmo. A pressão que os bancos fizeram por isso é porque eles perderam uma parte do processo. Porque se fosse financiamento privado, eles ganhariam também com o financiamento direcionado para os de baixo, né? Como o financiamento é estatal, então eles perdem uma parte da intermediação desse processo, dos ganhos que eles poderiam ter. Não, e os bancos, para eles, para pensar, você vai jogar o seu dinheiro, um monte de ativo que você não sabe a procedência, porque a sofisticação da financiarização é muito grande,
Então você tem criptomoedas, você tem derivativos de toda sorte, você tem um mundaréu de ativos que você não sabe, muitas vezes, qual que é a qualidade deles. Lembrem-se que as agências de rating, que eram aquelas que diziam quais eram os ativos bons, os ruins, disseram que vários ativos que quebraram a economia norte-americana nos anos 2000 eram AAA, que é a melhor classificação de risco que pode ter um ativo. Tanto que a gente ouve falar pouco delas agora, né? A gente já não ouve falar muito dessas agências de crédito porque elas perderam muita reputação no mercado internacional. E aí o banco olha e fala, bom, o Estado norte-americano vai reformar a sua infraestrutura. Qual que é o risco disso? Zero. Então é óbvio que eu vou querer colocar um dinheiro num ativo bom, que vai ser feito pelo Estado, que tem as garantias do Estado. É quase como você pegar um título do Tesouro norte-americano pela segurança, só que uma rentabilidade muito maior. E o Biden falou, não, quem vai fazer isso aqui vai ser o Estado, não tem nada de usar o dinheiro, lide lá com o Banco Central, vá, né, devolvendo o dinheiro conforme for necessário, conforme ele for enxugando a liquidez. E isso, evidentemente, pressão gigantesca do setor financeiro com os lobbies dentro do Congresso, né, André? Para barrar muita... Esse é um enfrentamento nada trivial. Eu estou reforçando isso porque realmente é nada trivial. Não, mas vamos usar o exemplo do Joe Manchin, que é um deputado democrata, senador democrata da Virgínia do Oeste, né, West Virginia, e ele é democrata, gente. E ele, basicamente, como os democratas não têm uma maioria muito apertada no Senado, então ele segura o plano. O voto dele segura o avanço do plano, porque ele é muito ligado ao setor de carvão, e se eu não me engano, agora me fugiu outro setor, mas é tudo energia suja. E aí ele quer bloquear o plano, porque os eleitores dele lá, né, a base dele, principalmente a base de poder econômico, vai perder tremendamente. Então esse Joe Manchin, depois procurem, né, o nome dele, eu sempre falo, é Manchin. É fácil de achar, vocês vão ver. Ele está causando muito com o plano Biden, ele fica toda hora pressionando para tirar, para diminuir os gastos, para não gerar uma pressão tão grande na área de transformação energética, exatamente porque ele está representando o poder econômico. Eu acho muito didática a figura do Joe Manchin, assim, para a gente discutir economia política. Sim, fundamental. E André, mas antes da gente avançar até pela discussão dos investimentos da energia limpa, eu queria que você comentasse um pouco como é que está a infraestrutura norte-americana, pelo menos o que eu tenho visto. Eu vou procurar aqui. Não dá uma draga, né, gigantesca, porque aqui acho que é um ponto importante reforçar, para quem não é economista, até para quem está nos assistindo, que está nos vendo, assim, o efeito do investimento em infraestrutura tem um elemento fundamental que é reduzir custos de transporte, custos do negócio, geram, a gente chama num campo econômico, externalidades positivas que nem os neoclássicos, né? Até os neoclássicos, alguns deles admitem investimento público em algumas situações, né, André? Eu queria que você comentasse especificamente como a questão norte-americana e esse papel importante para ganhar, inclusive, para ganhar redução de custos, produtividade, para poder competir, inclusive, com a China. Bom, saiu recentemente um estudo do FMI que mostrou que o investimento em infraestrutura não apenas se paga ao longo do tempo, justamente por esses benefícios que são difusos. Então tem muita coisa que a gente chama de efeito colateral, né, em economia. Quando você investe numa parte de um sistema que é interligado entre vários setores, tem alguns setores, quando você investe, ele gera benefício em outros. Você mencionou alguns, como redução de custo, mas tem também a viabilização, por exemplo, de transporte, viabilização de conexão, integração entre diferentes áreas, que vão até além, né, da questão do custo. E a infraestrutura norte-americana, ela vem se deteriorando faz muito tempo. Eu até publiquei no meu Twitter, um tempo atrás, um gráfico, um estudo que saiu de uma professora de Harvard, mostrando que os Estados Unidos, desde os anos 70, se orientaram cada vez mais para o presente e menos para as gerações futuras. E, basicamente, o indicador dessa mudança é o investimento em infraestrutura, que simplesmente mergulhou a partir dos anos 70 e com mais intensidade a partir dos anos 80. Isso não ocorreu em outros países com a mesma intensidade. Então, a partir dos anos 80, os Estados Unidos simplesmente diminui sistematicamente os investimentos em infraestrutura, e isso começa a se manifestar tanto no meio oeste,
quanto nas diferentes cidades, nos grandes centros metropolitanos, na forma de toda a parte de transporte deteriorando, perdão, questão do trânsito nas cidades, saneamento, acesso à moradia, tudo isso começa a gerar uma piora na qualidade de vida das pessoas. Só que aí a gente entra nesse cenário do neoliberalismo em que o Estado é demonizado e havia essa esperança de que o setor privado, por meio de concessões, por meio de uma série de contratos que permitiriam à iniciativa privada produzir infraestrutura, não deram resultado. E aí quem quiser, entre no seu buscador e coloque assim, metrô China, metrô Xangai, metrô Nova York. Vocês vão ver a diferença de um país que toma a infraestrutura como centro, que é a China, e aquilo que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, a infraestrutura norte-americana está literalmente caindo aos pedaços. Quem fala isso é o próprio Joe Biden, e a ideia é justamente tentar resgatar isso que está na base da operação econômica. Frequentemente, a gente tem que relembrar as pessoas que os mercados não funcionam no vácuo. Eles não funcionam no plano ideal da cabeça de austro-libertários. Eles funcionam em cidades, eles precisam de artérias de transporte, eles precisam de ferrovias, eles precisam de barcos e navios para transportar as mercadorias, eles precisam de matriz elétrica, né, o setor elétrico funcionando, precisa ter a parte de infraestrutura de ciência e tecnologia, porque se você deixar na mão de empresas privadas fazerem a pesquisa básica, que é muito cara pelo risco envolvido, elas não vão fazer. Então você tem todo um aspecto que eu gosto de chamar do problema dos comuns, que pode se manifestar, por exemplo, desde a extração do petróleo, que é a área que o Dudu manja muito, até aspectos associados, por exemplo, a como constituir um sistema de saúde. Os Estados Unidos são o país que mais gastam com saúde, não tem um sistema universal, único de atendimento para a população, e ainda assim acaba gerando uma ineficiência tremenda, porque o poder da grana no sistema de saúde norte-americano domina. E isso, se a gente voltar na história da Seguridade Social norte-americana, a gente vai ver a Hillary Clinton ainda como a primeira-dama tentando fazer uma mudança no sistema de saúde norte-americano e sendo, mas desabridamente bloqueada nas suas primeiras iniciativas de tentar avançar na direção de uma maior democratização do sistema de saúde, porque o poder do lobby da indústria farmacêutica, dos planos de saúde ali, é dominante, é impressionante. Então, nesse sentido, a infraestrutura que o Biden tenta trazer é exatamente uma revitalização dos aspectos que são fundamentais, no sentido de fundamento da economia, só que as pessoas acabam não vendo, e por isso acham que não é importante. E nos últimos 40 anos, de fato, não foi importante, porque grande parte do esforço norte-americano acabou se direcionando para desonerar o capital, ou seja, diminuir a tributação sobre lucros e dividendos e retorno dos empresários, das grandes corporações, na expectativa de que elas fossem pegar os lucros delas e investir na economia. No fim, o que elas acabaram fazendo, como o caso da Petrobras explica bem, foi aumentar os dividendos e as recompras de ações, que aumentam o preço das ações e fazem com que os acionistas ganhem mais dinheiro em detrimento do restante da sociedade. Qual é a conclusão? Povo que não tem acesso à infraestrutura tem menos poder de compra, porque tem que começar a gastar mais dinheiro com as coisas, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. Os Estados Unidos hoje são um país que estão vivendo com uma dualidade típica de país subdesenvolvido. Tem uma parte super sofisticada que acomoda ali uns 20% da população e os 80% estão na selva de uma economia basicamente de serviços de baixa qualidade, sistematicamente precarizados e uberizados. Hein, André? E lembrando aqui, tanto os efeitos multiplicadores desse investimento público, que é importante, né? Ou seja, tem uma dinâmica estrutural e, ao mesmo tempo, também tem uma dinâmica de geração de crescimento econômico. Emprego, e aí eu vou lembrar. Emprego. Eles fizeram esse cálculo, se ele gera parece cada 1 milhão de dólares você investe em infraestrutura, você gera uma quantidade enorme de empregos na economia por conta desses efeitos de transbordamento. E só lembrando também aí o próprio Rodrigo Araí, que é um dos autores do capítulo do livro de vocês, em parte o investimento público, sobretudo se você tem crescimento baixo, ele se paga pelos efeitos
multiplicadores da tributação ao longo do tempo, ainda tem esse efeito. E aí surge a pergunta, daí você já, em parte, já respondeu. Deixa eu só colocar um ponto, diga, porque quando criticaram essas novas versões do plano Biden, o Larry Summers, que é insuspeito de qualquer, né, esquerdismo mais radical, na verdade ele é insuspeito de qualquer esquerdismo, mas ele tem um leve progressismo ali. Ele disse, não tem por que impedir esse plano, ele já está pago, que a gente está gerando riqueza no futuro, né, e está pago, não tem por que, não vai se endividar e depois paga. E eu acho que isso, em certa medida, mostra, porque a gente olha assim, bom, imagina, quem está nos assistindo agora deve estar pensando assim, mas peraí, deve ter uma coisa estranha. Primeiro, o investimento se paga, o investimento gera emprego e renda, o investimento gera mudança estrutural, no médio e no longo prazo, né? No sentido, mas por que esse pessoal não faz, então? Em parte você já respondeu, né, André? Porque parte desse tipo de procedimento gera mudança de ganhadores e perdedores nessa estrutura. É isso mesmo, André? Eu queria te ouvir sobre isso. Que aí a economia política é fundamental para entender por que isso avança ou não, o que impera ou não, e os enfrentamentos por trás desse processo. Essa é uma decisão política, né? Então, quem é formado na nossa tradição de economia política, desde Marx, passando por Furtado, a gente sabe que o que determina a capacidade de produção de uma nação são os seus recursos, desde as pessoas, a tecnologia e os seus recursos naturais. Então, toda a questão, eu gosto de brincar, é como você faz a fiação da economia para ativar todo mundo. Esse era o problema do Furtado a vida inteira. Como é que eu faço para a economia usar todo mundo que está disponível para ampliar o horizonte de possibilidades dessas pessoas via mercado interno, gerando riqueza, gerando tecnologia? Quando você usa o poder do Estado para dizer assim, tem um monte de gente parada aqui, mesmo que o desemprego esteja baixo nos Estados Unidos para padrões históricos das últimas décadas, tem um monte de gente que não está querendo trabalhar, que é o que eles estão chamando de escassez de trabalhadores, mas é basicamente poder de barganha. As pessoas receberam a transferência e falaram assim, não vou trabalhar, não aceito trabalhar nessas condições por esse salário, e estão exigindo salários mais elevados. O governo chega e fala assim, eu vou acionar essas pessoas e elas vão ficar indisponíveis para os outros setores. Isso é terrível para quem comanda a produção, porque eles gostam de controlar o trabalho, eles gostam de ter o exército de reserva ali, louquinho para trabalhar, para aceitar qualquer trabalho, né, que eles quiserem, com um salário que eles ofertarem. Então, o investimento em infraestrutura, não apenas ele ativa uma parte da economia e fortalece o poder de barganha dos trabalhadores, porque é um emprego que vem via, obviamente, empresas privadas, tal, mas ele está sendo dinamizado pelo Estado. E você gera uma quantidade de riqueza e lucros para empresas que antes não estavam gerando naquela quantidade. Isso significa que a riqueza geral da economia, antes estava posta, vai ter concorrência agora. Você vai ter mais riqueza e essa riqueza adicional não está correndo para os bolsos de quem já comanda a economia. E é nessa reação que vem, muitas vezes, a tentativa de bloquear a atuação do Estado, porque ele muda, ele desloca a renda para os trabalhadores, ele desloca a renda para setores que não iriam receber aquele dinheiro, iam ter que ficar lá esperando as grandes empresas, ou os fundos de investimento, ou os bancos, investirem neles, só que eles não demonstram interesse, porque eles estão investindo em papéis financeiros e não em produção, e o governo, então, injeta essa grana. Inevitavelmente, quem está acostumado com o que a gente pode chamar de economia tradicional, que já está prontinha ali, funcionando dentro do seu equilíbrio, vai falar, não, esse dinheiro a mais vai, primeiro, gerar poder de barganha dos trabalhadores, vai ficar mais difícil para eu contratar. Segundo, pode gerar pressão inflacionária, né, que na cabeça deles, se o governo injetar dinheiro, vai gerar pressão inflacionária. Se gerar pressão inflacionária, a minha vida aqui vai ficar mais difícil porque eu vou ter que gerar retornos maiores. Eu vou ter que fazer mais esforço se tiver inflação. Não é nem que vai ter, tá, gente? Mas se ele achar que vai ter inflação, ele vai ter que oferecer para os seus clientes um retorno maior do que ele está oferecendo, ou seja, vai ter que se esforçar mais. E tem o terceiro problema, que é o conjunto de ativos da economia, que antes eram só aqueles e agora o Estado está colocando outros, vai ficar mais diversificado. E aí pode ser que isso implique também uma dificuldade de manter a lucratividade em todos os setores do jeito que ela era mantida. Então você tem um deslocamento tanto de renda para os trabalhadores, quanto de lucro dos setores, né, tradicionais
para os setores novos que estão sendo, né, dinamizados pelo Estado. E aí, André, puxando esse gancho dos setores novos, pensando a questão da proposição de política industrial e juntando com a questão da transição verde, eu queria que você comentasse um pouco do plano, os principais elementos dessa conexão entre política industrial, né, e a questão da transição verde e a questão da energia limpa nesse processo. Porque acho que são dois elementos articulados que não podem ser vistos de forma desintegrada, mas que são fundamentais para pensar esse eixo do plano, que é também, ver se eu não estou falando de uma besteira, mas na minha leitura, é pensar estratégia industrial e inovar em determinados setores para tentar sair na ponta desses setores, por exemplo, na disputa com a China e com outros países. Vamos dizer assim, política industrial é a tentativa do Estado de direcionar recursos para setores que estavam recebendo pouca atenção no mercado. Então, essencialmente, a política industrial faz isso. Ela vai tentar coordenar esforços para oferecer para a sociedade bens ou serviços que estão sendo subofertados. E aí pode ser desde semicondutores, energia elétrica, estradas, até, por exemplo, bons empregos. Hoje a política industrial da nova geração está muito focada em produzir empregos de qualidade. Isso reúne esforços tanto de economistas heterodoxos quanto de economistas ortodoxos. A gente tem desde um economista neoclássico progressista como o Danny Roderick, né, falando aqui em português, e o Acemoglu, Darren Acemoglu, que é um institucionalista da cepa mais recente, que vem trabalhando porque ele mesmo diz: o mercado não produz bons empregos em quantidade necessária. É preciso fazer intervenções para que haja empregos de qualidade na quantidade necessária para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população. Então, o que é a política industrial nova, né? Ela não é aquela política industrial que a gente está acostumado a pensar lá dos anos 50, dos anos 60, que tinha o chamado fundamentalismo de capital, que era aquele foco, né, em colocar máquinas e equipamentos, aumentar a quantidade de máquinas por pessoa, porque quando você aumenta a quantidade de máquinas por pessoa, aumenta a produtividade do trabalho, e aí a partir de determinado ponto você investe apenas em tecnologia para aumentar a produtividade tanto do capital quanto do trabalho, e isso então vai garantindo o crescimento econômico ao longo do tempo. Hoje em dia, a política industrial é essencialmente focada em inovação. Tanto que o FMI, quando ele escreveu um famoso artigo agora em 2019, que é a política cujo nome não ousamos mencionar, que é a política industrial, ele vai dizer que a verdadeira política industrial, que é a True Industrial Policy, é a política de tecnologia e inovação, que é TIP. Então, a política de tecnologia e inovação é essencialmente produzir os motores do crescimento econômico, que é tecnologia e inovação. Como que você vai fazer isso? Primeiro, constituindo desde um sistema nacional de inovação que consiga fazer boas relações entre público e privado. Então, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente poderia facilmente usar o exemplo brasileiro, da DARPA, né, que é a agência de pesquisa avançada é a agência de projetos de pesquisa avançada para a área da defesa. E a DARPA basicamente chega para uma empresa, pede para essa empresa, preciso do desenvolvimento dessa tecnologia, dá lá uma batelada de dinheiro para a empresa, para ela inovar, a empresa fica lá, tem um prazo para oferecer a inovação, oferece a inovação, DARPA usa para a defesa, e a empresa, depois de um tempo, tem ali a possibilidade de aplicar isso para bens de consumo e serviços para a população civil. Tá? É assim, quem assiste 007 vê isso direto, né, e vários outros filmes dentro do soft power norte-americano e britânico que mostram a importância da inovação em defesa, que depois acabam virando aí bens de consumo. Como que isso se aplica à área verde? Basicamente, a gente pode pegar desde o que eles estão chamando agora de síntese genética. Então, a gente fazia até recentemente agora me fugiu o nome, mas é tipo uma edição genética, você consegue editar os genes para que eles não reproduzam, por exemplo, determinadas doenças.
Só que agora você está conseguindo fazer a síntese do gene. Então é biotecnologia com nanotecnologia super sofisticado, que envolve um conjunto imenso de pesquisadores na área de biologia, de tecnologia profunda, de química, tudo isso para poder, por exemplo, fazer a síntese do gene. Note isso, a gente não está mais falando de pegar o gene e ligar ou desligar o gene ou mexer no gene, a gente vai fazer o gene agora. Passando por exemplo, a toda a matriz de produção de energia eólica, da parte de energia limpa associada a hidrelétricas, toda a parte de tecnologia ligada à eletrificação de automóveis, de residências ligados a painéis solares, tudo isso envolve um monumento de emprego. É muito grande a quantidade de emprego que gera, só que você precisa ter o quê? População qualificada. A gente precisa ter muito investimento em educação, em pesquisa, que vai desde o ensino básico até a pós-graduação, doutorado e institutos de pesquisa. Então, essencialmente, a política industrial que o Biden vem fazendo é oferecer essa infraestrutura de tecnologia, inovação, essa infraestrutura que é mais, vamos chamar de tijolo, que é porto, aeroporto, ponte, viaduto, rodovia, ferrovia, tudo isso que vai oferecer essa base de lançamento para a economia avançar. E a segunda parte mais que é importante, que a política industrial também está trabalhando, que é gerar empregos de qualidade nesses setores, que são setores focalizados. E aí vem o aspecto geopolítico para fechar, que é a iminência dessa concorrência com a China, que facilita para o governo, na hora que ele vai demandar essa tecnologia, gerar, vamos dizer assim, essa cenourinha, né? Eles dizem que na inovação você tem o cacetete, né, que vai por trás batendo, e tem a cenourinha lá na frente que te dá o incentivo para você buscar a inovação. Esse aspecto da concorrência com a China faz os dois. Ele consegue te dar a cenoura, que é o incentivo lá que é a remuneração que o governo dá, e tem também ali atrás te impulsionando a gerar o resultado mais rapidamente. E o resultado é que você vai mexer toda na área de recursos hídricos, recursos elétricos, gestão de recursos naturais, tudo isso acaba sendo afetado por esse conjunto inovativo que a política industrial vai liberar, né, de energia para a economia norte-americana. André, dado esse plano Biden, que foi construído pragmaticamente para resolver os problemas da economia norte-americana, como é que você enxerga o quanto isso suscitou no debate da teoria econômica, sobretudo a mainstream dominante nos Estados Unidos, nas grandes universidades, e como isso chacoalhou, balançou, né, o debate sobre teoria econômica? Mesmo, vamos dizer assim, os mais progressistas não imaginavam que você teria um retorno de política industrial. Eu estou falando assim porque para esse pessoal seria inimaginável. Toda a discussão de política tributária sobre os mais ricos, política distributiva por baixo, né? E estado do bem-estar social verde. Ou seja, isso eram palavrões, isso era coisa de dinossauro, e ainda continua na sua grande maioria das grandes universidades norte-americanas e na teoria econômica em geral, fora do campo da heterodoxia. Eu queria que você comentasse a sua percepção quanto isso chacoalhou, balançou, as reações aí no plano. A gente já viu as reações no plano dos interesses dos capitalistas, mas o quanto isso no mundo acadêmico e da teoria econômica mainstream. Na economia existe o hábito de muitas vezes você ver algo funcionando na realidade e aí você tem que ver se funciona na teoria, né? É uma chacota que frequentemente se faz no mainstream. Bom, eu acho que tudo começa com a crise de 2008, em termos dessa mudança de pensamento, só que ela começou localizada, né? Então já teve vários críticos ali no âmbito da crise que começaram a falar que o sistema estava errado, que a nossa forma de pensar a economia estava inadequada, que a gente precisava usar menos matemática, usar mais história, que não era só econometria, usar história, entender as instituições, entender como que o jogo de poder afeta a definição de leis, afeta o jogo da política, o jogo da alocação de recursos na economia. Uma década praticamente perdida em termos de crescimento, de distribuição de renda, praticamente em todo o planeta, com exceção de alguns países
Eu não vou nem citar para não ficar muito feio aqui, né, a comparação, tá? Mas lembrem de Elias Jabbour. E que deve tá assistindo a gente ou irá assistir a gente, tá? Com certeza. Então, um abraço aqui para ele. Então, você viu um aumento da desigualdade tremenda, e eu acho que teve vários capítulos nessa transformação, mas eu considero o primeiro a crise de 2008 e o segundo o fenômeno Piketty. Eu acho que o Piketty, em 2014, quando ele lança o Capital no século XXI, de um economista que aos 22 anos era professor do MIT, ou seja, insuspeito de heterodoxia, ele é um cara formado na matriz mainstream total, assim, um bom aluno do mainstream, como eles gostam de dizer, e desde os anos 2000, mais ou menos ali 98, 2000, ele já vinha estudando, mostrando os mecanismos de desigualdade de maneira persistente, né? Tem modelos matemáticos super sofisticados, e vem junto com Anthony Atkinson, junto com Branko Milanovic, e vem esse movimento mudando a opinião em geral da profissão com relação à desigualdade. Eu estava lá nos Estados Unidos quando o livro foi lançado, eu passei lá alguns meses fazendo meu estágio doutoral lá na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e só se falava do Piketty. Todo mundo, foi tanto que chamaram da bolha Piketty. A bolha é quando atrai a atenção de todo mundo, né? Todo mundo vai lá naquela luzinha piscando para ver o que é, né? E era o Piketty, todo mundo discutindo desigualdade, a maioria tentando derrubar o Piketty, outros tentando entender, outros tentando explorar e estender o que ele estava falando. Só que aquilo começou a tomar o ambiente político. E aí a figura do Bernie Sanders, junto com a Alexandria Ocasio-Cortez, começaram a, vamos dizer, ligar o ambiente político com o ambiente acadêmico, e esse movimento nunca mais parou. E a desigualdade crescente nos países desenvolvidos, que antes se acreditava, olhando só os indicadores de Gini, que é um indicador mais disperso de desigualdade, você começou a olhar o que acontecia com a renda e a riqueza, pessoal. A riqueza no topo. Porque grande parte do debate anterior de desigualdade que venceu no final dos anos 70, de lá para cá a gente parou de discutir desigualdade, ficou discutindo apenas pobreza, tem a ver com a distribuição da riqueza, patrimônio. Porque é o patrimônio que produz riqueza sem a pessoa trabalhar. Ele gera renda. Piketty lança isso e fala, não dá, isso vai atentar contra a democracia. Quando falou isso, o debate ganhou outra cara. E ele vai mostrando, por meio de vários mecanismos, junto com várias outras pesquisas que vão acontecendo na época, que a democracia americana estava sob risco. Porque havia uma plutocracia cada vez com maior poder econômico, e os Estados Unidos têm o melhor sistema político que o dinheiro pode comprar. Quem não conhece, quem gosta de chamar aquilo de uma democracia efetiva, vai ver a maneira como é o jogo político lá. É uma democracia eleitoral, certamente, funciona bem, tem as suas lembrando, regras. Né, André, que os lobbies são permitidos. Aparece aqui, Dudu, você tá aí, volta aqui. André, os lobbies são permitidos, mostra o quanto a democracia que o dinheiro pode comprar. Toda a regra dos lobbies, eu acho que um dos poucos países do mundo que o lobby é permitido abertamente. Acho que esse é o elemento. E não só na política, vamos dizer, legislativa e executiva, o judiciário também, né? O judiciário é muito, muito influenciado pelo poder econômico. Mas, enfim, então esse processo eu acho que tornou inevitável olhar para os dramas causados no plano social pelo neoliberalismo. E aqui vem o salto que eu acho, em termos de retórica, que foi o artigo de 2016 do FMI, da pena ali de alguns pesquisadores dele, o Ostry, que é o autor principal, que vem com uma manchete quase assim, neoliberalismo superestimado, oversold, que pode ser traduzido como uma propaganda enganosa. Ou seja, prometeram crescimento econômico desde os anos 80, prometeram estabilidade das moedas e das economias, prometeram redução da desigualdade. Não entregaram nenhum deles. Tudo que a gente teve foi baixo crescimento, volatilidade nas economias subdesenvolvidas e aumento da desigualdade no mundo inteiro. E estabilidade das instituições, então levando à bancarrota, né? Então, mas a estabilidade das instituições, como sistemas complexos mostram, pode se dar em instituições disfuncionais. Instituições disfuncionais podem ser toleráveis a depender da hierarquia de poder da economia, que foi o que aconteceu nesse período.
Você criou uma estrutura disfuncional, só que quem estava no poder estava se beneficiando daquilo. A gente mora num país que essencialmente é governado por instituições disfuncionais, seja na política fiscal, monetária, tributária, muitas vezes no que diz respeito, na maioria das vezes, a própria política de segurança pública. Então, a disfuncionalidade graça. E esse é o ponto. Se ela persiste, é porque ela está atendendo a quem está no poder. Se o povo estivesse no poder, possivelmente seria diferente. Como quem está no poder é exatamente essa, a gente pode chamar oligarquia, plutocracia, ou as oligarquias, né, dos diferentes setores, para elas é funcional.